Vamos lá para o terceiro vídeo de um total de 4 vídeos que eu estou fazendo com você para resolver de forma completa e comentada a prova de Química do PAIS 1 de 2021. Eu sou o professor Vitor Piauí e esse é o canal Natureza ao Cubo. Se você não nos conhece, nem eu nem o canal, eu te convido a se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo, primeiro para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas, e para que eu também entenda que faz sentido eu continuar fazendo esse tipo de resolução. Se você ainda não acompanhou o primeiro e o segundo vídeo desse bloco de resoluções que a gente está fazendo, eu vou deixar aqui um card com a playlist contendo esses e outras resoluções desde 2016, você vai encontrar aqui no canal. Nesse bloco, a gente vai resolver questões sobre leis ponderais. É um conteúdo que cai bastante na prova do PAIS 1, e eu tinha comentado ali no vídeo 2 o quanto essa prova do PAIS 1 de 2021 ela foi preguiçosa, tá bom? Em que sentido, tá? Vou explicar o que eu quero dizer quando eu falo que essa prova ela foi preguiçosa. Primeiro, ela usou um único texto e colocou todos os itens de química nesse texto e não colocou itens de mais nenhuma disciplina. Isso é super incomum na prova do PAIS. O que é mais comum? Ela pega um texto, coloca itens de várias disciplinas e pega os itens dessa disciplina, por exemplo, química, e ela sai espalhando na prova. Isso é o mais comum de acontecer. Só que nessa prova de 2021 não foi assim. Ela simplesmente pegou um texto único e colocou 10 itens de química seguidos e não colocou item de química em mais nenhuma parte da prova. Então, a gente está usando o mesmo texto no vídeo 1, no vídeo 2, e vamos continuar utilizando esse mesmo texto, nesse vídeo de número 3, tá bom? E outra coisa também que eu vou acrescentar agora que essa prova foi preguiçosa. Esse conteúdo de leis ponderais normalmente cai na prova de maneira um pouco mais elaborada, tá? Ele não cai de forma tão direta como ele caiu nessa prova de 2021. Então ele basicamente enunciou no item o enunciado, né? Ele simplesmente colocou no item o enunciado da lei ponderal. Um item foi para a lei de Proust, que é esse item que a gente vai fazer agora, o item 27, e o outro item foi da lei de Lavoisier. Então olha só, olha o que ele fala no item 27. Conforme a teoria desenvolvida por Joseph Louis Proust, a relação entre a massa de N-acetilglicosamina utilizada na reação e a massa de quitina que é produzida varia de acordo com as condições experimentais da reação de polimerização. Por que esse item ele está errado? Esse item ele está errado porque a lei de Proust ela fala o seguinte, ó, que as massas envolvidas nas reações químicas elas são de proporções fixas e definidas. Então não importa as condições experimentais em que a reação está acontecendo. A proporção entre as substâncias que reagem, as substâncias que são produzidas, elas não importam, elas dependem simplesmente da reação. Então essa proporção entre as substâncias, ela é fixa e definida. Isso é o que fala a lei de Proust, tá bom? Então a massa de N-acetilglicosamina que vai reagir, ela vai ser a única coisa que vai depender para dizer a massa de quitina que vai ser formada e a massa de água que vai ser formada. Não vai depender coisa nenhuma das condições experimentais em que a reação ocorre. Por isso que o item 27 ele está errado, tá bom? Então, perceba que ele simplesmente jogou aí o enunciado da lei de Proust. Claro que ele trocou, né, para que o item ficasse errado, mas ele não cobrou isso de maneira mais aprofundada, como ele costuma cobrar na prova, tá bom? Então, se você quer saber outras formas que a prova pode cobrar as leis ponderais, tipo a lei de Proust, dá uma olhadinha nas provas anteriores. Aqui no canal, como eu já falei, nessa playlist que eu deixei aí, você tem acesso à resolução de todas as provas desde 2016. Então, em algumas dessas provas, não é todas, em algumas delas ele cobra a lei de Proust também, e ele não cobra dessa maneira preguiçosa, tá? Ele cobra de maneira mais disfarçada, vamos dizer assim. Você tem que pensar um pouquinho mais para poder resolver o item, beleza? E aí, para a gente poder finalizar esse vídeo de número 3, vamos fazer o item 28, que aí é a outra lei ponderal que é bastante cobrada na prova do PAIS 1, que é a lei de Lavoisier. Ele fala o seguinte, ó, 28. De acordo com Anthony Laurent de Lavoisier, né, ou simplesmente como a gente conhece Lavoisier, a massa de quitina produzida na reação apresentada é igual à massa de N-acetilglicosamina multiplicada por X menos a massa de água liberada multiplicada por Z. Esse item está errado, tá? As massas, vamos lembrar a lei de Lavoisier? As massas se conservam. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos.
Não tem nada de massa multiplicada por coeficiente. Ele colocou isso aí para te confundir, tá? Então, o que a gente tem, ó? A gente tem que a massa dos reagentes, que nesse caso é um reagente único. Então, a massa de N-acetilglicosamina, vou escrever só N-acetil, tá? Para poder facilitar a vida, para a gente não gastar muito tempo. Então, a massa de N-acetilglicosamina, que é o reagente, ela tem que ser igual à massa de quitina formada, que é um dos produtos, mais a massa de água que é formada. É simplesmente isso a lei de Lavoisier, tá? A lei de Lavoisier é a conservação das massas. Não tem nada que multiplicar por coeficiente. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A massa de quitina produzida vai ser igual à massa de N-acetilglicosamina menos a massa de água, né? Porque a massa de água vai passar para o outro lado como menos. Mas não tem multiplicação por coeficiente, tá bom? Então, cuidado com isso. E só mais um detalhe, que às vezes a prova cobra, tá? Lei de Lavoisier não é conservação de mol, não é conservação de quantidade de matéria. Numa reação química, o número de mols pode variar, tá? Não tem essa obrigação de conservação. Às vezes a reação pode começar com 4 mols e terminar com 2 mols de substância. A quantidade de matéria não necessariamente conserva. Quem conserva é a massa. E às vezes ela gosta de confundir você com isso, tá bom? Então, finalizado esse bloco 3 de resolução da prova do PAS 1 de 2021. Queria te agradecer imensamente pela sua atenção, te pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo e te lembrar que aqui na descrição do vídeo você vai ter um link para entrar no grupo do WhatsApp, onde eu vou colocar lá vários materiais, vários conteúdos de química que vão te ajudar mais ainda na sua preparação. E é lá também que eu vou te avisar sobre uma live que vai rolar no mês de outubro, em que eu vou te dar mais ainda ferramentas para que a sua preparação seja feita de maneira mais fácil, que você consiga atingir seu objetivo. Vou estar com o professor Lucas, que é um professor de geografia. Vai ser bem bacana essa live. E eu te convido para entrar nesse grupo, para que além de ter acesso aos materiais gratuitos, você também tenha acesso ao aviso da live, para que você não perca ela, beleza? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e eu te vejo daqui a pouco no vídeo de número 4, tá bom? Valeu!